Boa noite, queridos jovens de Rio Verde, tudo bem com vocês? É um prazer, um privilégio poder compartilhar de novo com vocês a palavra. O Jonas pediu um tema que eu falasse com vocês e quero, em primeiro lugar, agradecer a cada um de vocês pela presença, também pelo Jonas, que está aí à frente liderando a juventude com muita alegria. E eu tenho certeza que os frutos que Deus tem plantado aí com vocês, eles vão surgir, eles vão frutificar para a glória de Deus. Bom, falando então sobre o tema Halloween, ele é um tema, na verdade, um pouco complexo. Ele é um tema que desperta dúvidas, em relação, os cristãos, na verdade, muitos cristãos têm dúvida em relação a isso. Mas eu creio que se nós olhamos a palavra de Deus de uma maneira bem profunda, e olhando as verdades que a Bíblia nos traz, a gente consegue tirar essas dúvidas aí, ok? Então, antes, para começar, o que eu quero trazer assim uma reflexão para a gente, tá? Eu vou falar de versículos também, mas também vou falar um pouco sobre história e cultura. Porque não dá para tratar do Halloween, não dá para tratar dessa festividade sem tratar de algumas coisas importantes, ou daquilo que de onde surgiu o Halloween, qual é o seu significado inicial e que acaba também vindo ao longo da história, se arrastando aí para até a geração atual, tá? Então, uma reflexão importante que a gente precisa fazer, no começo da discussão desse tema é assim: como que nós cristãos, devemos nos relacionar com aspectos culturais deste mundo, porque nós temos, na verdade, envolvimento com a cultura, e nem tudo que é cultura é bom, A Bíblia fala que nós devemos transformar o mundo com a renovação da nossa mente. E nessa transformação está incluída a cultura também. Tem aspectos da cultura de um povo, a gente pode pegar aqui do Brasil, alguns aspectos de cultura que a gente tem, ou mesmo regionais aí de Goiás, algumas expressões culturais, elas podem ser mantidas, porque elas não ferem nenhum princípio bíblico. Alguns aspectos culturais, eles podem ser transformados, eles não têm nenhuma resistência bíblica, mas a sua prática pode trazer um entendimento ruim. Então, ele pode ser transformado? Pode. Mas tem aspectos da cultura de um povo que, mesmo sendo transformado, vamos dizer assim, ele não expressa na totalidade, não expressa talvez de maneira nenhuma aquilo que Deus espera para cada um de nós. Então nós precisamos estar atentos a isso de uma maneira especial, ok? Então, falando sobre essa questão da cultura, em primeiro lugar a gente precisa ter em mente também que nós não somos deste mundo, João 17, versículo 11 e 16 fala que nós não somos deste mundo. Então é importante a gente ter clara essa visão também, de que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem, e estamos aqui para fazer o melhor para Deus, A Bíblia fala que tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vier fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Então, é importante ter isso em mente para discutir a relação e a participação no Halloween, ok? Então, diante disso que a gente vai começar a falar também. E para entrar no Halloween, eu quero fazer uma comparação, Vamos supor, se alguém chegasse para você, jovem, e falasse assim: olha, vai ter um carnaval bem bacana, uma festa de carnaval bacana aqui em Rio Verde. Você quer participar? Eu acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, falariam não, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu aceitei Jesus no meu coração, eu não posso participar do carnaval. E alguém vai te perguntar: e por que você não pode participar? E aí talvez você vai dar várias respostas, mas talvez uma das respostas que você daria é que não, carnaval é uma festa
da carne, né? Onde as pessoas extravasam os prazeres da carne e acabam ferindo, né, aquilo que Deus tem de propósito para o ser humano. Então, essa seria talvez uma resposta adequada que alguém daria para um convite para participar do carnaval. Mas quando a questão vamos participar do Halloween, talvez a gente não faz a mesma análise olhando para o carnaval, né? Então, dizendo assim, do carnaval a gente fala que é uma festa da carne e tal, mas quando nos convida talvez para o Halloween, nós não vemos tanta maldade ou não vemos tanta influência maligna ou tantas coisas que vão nos prejudicar na vida espiritual como nós vemos no carnaval, entende? E as duas são expressões culturais, isso que é bacana da gente comparar, né? O carnaval é uma expressão tipicamente brasileira, que, né, exportada para o mundo inteiro. O Brasil é conhecido, né, como carnaval. Quando você fala Brasil, sobre Brasil lá fora, a primeira imagem que as pessoas têm é futebol e carnaval. Então, é um aspecto da cultura que, como eu falei antes, é um aspecto da cultura que não pode ser transformado, né? Não tem como transformar uma festa da carne algo que agrade a Deus, porque a festa já diz, né, uma festa da carne. Então não tem como agradar a Deus. Então, partindo desse princípio, a gente olha também o Halloween como uma festa também que traz um aspecto cultural, né? O início do Halloween ele se deu lá entre os celtas, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Os celtas, na verdade, é um povo que era formado pelos povos que moravam na Grã-Bretanha, que é Inglaterra, Escócia, Irlanda, também envolvia a França, a Alemanha, né, países daquela região da Europa. E eles eram povos muito desunidos, na verdade. Então eles tinham muitas práticas. Então, mas o Halloween ele surgiu basicamente entre os irlandeses e escoceses, tá? E ele então foi incorporado de uma maneira cultural pelos americanos, né? Quando veio, né, os imigrantes, né, os imigrantes europeus vieram para a América e trouxeram então esse aspecto que eles faziam lá na Europa, em especial Irlanda e Escócia, e trouxeram isso para os Estados Unidos como uma expressão cultural, ok? Mas a gente tem que olhar também o que significa isso, né? Os celtas eles usavam essa festa, né, do Halloween, que não tinha esse nome a princípio, né? O nome que eles tinham para isso era uma palavra chamada Samhain, né? Que tinha esse propósito, né, de falar sobre uma festa oculta, né? E essa festa ela era feita entre o dia 1º de outubro até 31 de outubro, perdão, a dia 2 de novembro, tá? Era feito como se fosse o ano novo dos celtas. Era uma comemoração que eles faziam, né? Mas tem a ligação com a questão dos mortos, né? Então, na verdade, o Halloween, na sua essência, né, no seu início, ele teve uma necessidade, vamos dizer assim, de cultuar os mortos de acordo com aquilo que eles criam, né? Eles acreditavam que nessa época, né, nessa virada do ano, nessa janela de 3 dias, principalmente no dia 31 de outubro, havia uma guerra, né, entre os vivos e os mortos, e nessa época, né, nesse dia, então, o que dividia, né, os vivos e os mortos era essa divisão, ela diminuía, e então os mortos eles vinham para os vivos para tomar posse do corpo desses vivos, né? E aí todo o simbolismo que vem por trás do Halloween está com base nesse tipo de crença, né? Então os celtas eles faziam isso porque eles acreditavam que através das suas práticas eles eliminariam as possibilidades daqueles espíritos maus viessem prejudicar as colheitas deles, os trabalhos que eles faziam, enfim. Então basicamente seria isso, né? Então é lógico que isso foi sendo
trabalhado durante o tempo, né? Mas os seus significados não mudaram, né? Na verdade, eles foram sendo assimilados pelas outras culturas, né? E sendo, de alguma maneira, partindo de associações, né, das culturas. Então é importante a gente olhar isso também. Então, de um primeiro ponto, já fala sobre a questão de práticas e culto aos mortos, ou de relacionamento, né, com os mortos. Isso, só por isso já seria um ponto de questionamento. Posso participar ou não, né? Então é importante a gente olhar também que os celtas, eles eram um povo politeísta, né? Então, quer dizer, eles serviam muitos deuses. Eles eram o deus sol, é o deus da chuva, é o deus da fertilidade, enfim, vários deuses, ok? Então essa era a base de crenças dos celtas, tá? Eles eram politeístas, eles criam em muitos deuses, e através disso, né, desses símbolos que eles foram criando, e isso chegou até os americanos, né, por volta do ano de 1700, 1800, onde se firmou muito mais, e foi expandido, né? Então, o que era, na verdade, um culto aos mortos, se trouxe para cá, para a América, como algo, talvez, em tom de brincadeira, vamos dizer assim. E até hoje, na verdade, a gente vê um pouco isso. Parece que é mais um tom de brincadeira do que algo sério, ou algo que poderia trazer para quem pratica, né, trazer algum tipo de mal, né? Não se enxerga nenhum tipo de mal a princípio numa festa que parece inocente, onde as crianças, né, são instruídas a bater na porta das pessoas e falar, né, gostosura ou travessura, né? Então parece uma coisa que é muito inocente, mas na verdade até nisso, em relação a gostosura e travessura, a gente vê que tem um fundo histórico ruim atrás disso, né? Eu estava lendo um pouco sobre isso. Então nesse momento, né, quando as crianças batiam, pedindo, né, algum tipo de doce ou de bolo, enfim, né, as mulheres celtas, o que elas faziam? Elas faziam bolos, e elas davam o nome desses bolos de bolos da alma. E quando as crianças batiam na porta, eles entregavam esses bolos e acreditava que através da doação disso, né, e através de uma oração que essas mães faziam ao entregar esse bolo, esses doces, que eles estariam protegidos dos espíritos maus, né? E mal sabem eles que na verdade eles estavam, né, atraindo esses espíritos ruins. Então são coisas que a gente vê que são negativas, tá? Do ponto de vista cultural e do ponto de vista espiritual também. Às vezes a gente tem talvez uma forma assim de olhar para a cultura dos outros e achar que aquilo é bom, né? Então até por isso eu fiz essa comparação do carnaval com o Halloween, né? Como eu falei, nós talvez bateríamos bem de frente em relação ao carnaval e não participaríamos de forma nenhuma do carnaval, mas não veríamos mal em participar de uma festa de Halloween. Então o mesmo, nós devemos olhar pelo mesmo parâmetro, questão cultural e o que está por trás desse aspecto cultural, ok? Então eu vou ler agora algumas coisas, né, em relação a isso, da questão do simbolismo do que é usado, né, na festa do Halloween. Por exemplo, a questão de uma abóbora com rosto, né? Existe uma lenda que eles contam, né, que é sobre um homem chamado Jack, né, que ele morreu, mas ele foi negado na entrada do céu e foi negado no inferno porque ele enganou o diabo. Então entende-se que a alma dele está vagando, né, e no dia 31 de outubro, por conta dessa divisão entre vivos e mortos está menor. Então o que eles fizeram? Pegaram e colocam essa abóbora com o rosto, né, com uma vela dentro, como se fosse uma espécie para iluminar, né, a vida, né, e como uma espécie de talismã para afastar esse espírito mal do Jack. Então a gente já pode refutar isso de uma maneira bem clara, né,
porque não são práticas assim que vão expulsar demônios ou que vão expulsar espíritos maus. Na verdade, é o sangue de Jesus que nos cobre, que nos guarda, que vai expulsar qualquer tipo de mal que está ao nosso redor, né? Então, a questão das velas, né, que são velas que, como eu falei, são para, como se fosse para iluminar os espíritos maus que estão vagando, né, e que não encontraram o seu caminho. Então, também fala da questão dos mortos, né? Então, a questão do pentagrama, também o uso de pentagrama como um amuleto, né, também de proteção aos mortos. Então, você veja que todos os simbolismos, eles são coisas que acabam trazendo um ponto negativo também, né? A questão de pedir doces, né, eu já falei que o fato de dar doces, né, as pessoas que davam doces, então, acreditavam que eles estavam sendo protegidos e não teriam nenhum problema em relação aos espíritos maus, né? E sobre os gatos, eu achei isso interessante também. Os gatos eram objeto de adoração dos celtas e estavam presentes também nessa festividade, né? E que acreditavam-se, né, que após esse período de silêncio, com a busca da meditação, o próprio diabo aparecia em forma de um gato preto. Então, veja só como é algo que talvez você pode dizer assim, mas eu não penso nisso quando eu vou participar de uma festa de Halloween. Você pode não pensar nisso, mas você está envolvido nisso. Essa é a questão. Quando você se envolve, você abre porta, né? Você dá o que a gente chama de legalidade, né? Para que isso tenha consequências sobre a sua vida, tá? Então, uma outra pergunta importante também é assim, né? O que a Bíblia diz sobre Halloween? Talvez com certeza você vai ler a Bíblia de capa a capa, você não vai encontrar essa palavra Halloween, ok? Então, se você estiver procurando essa palavra na Bíblia para não participar, né, dessa festa, você não vai achar, então não vai ter jeito, tá? Mas a Bíblia, ela deixa algumas coisas muito claras em relação a esses significados que eu trouxe para vocês aqui e sobre a origem também dessa festividade, né? Então eu quero, se vocês puderem acompanhar ou ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18, ele traz um conceito muito forte do que nós podemos fazer ou não, né? Então é importante a gente ter clareza, né, daquilo que a gente pode fazer ou não fazer. E se a gente, estudando a Bíblia, não sentir clareza, então existe ainda um outro versículo que nos dá uma orientação bem clara, que fala assim, né, aquilo que provém, que a gente não faz por fé, né, se torna pecado. Então, se você tem dúvida se isso é pecado ou não, então é melhor não fazer. Mas 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18 fala assim: não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que esse texto ele fala para nós? Ele está dizendo muito claro que não há, que nós não devemos nos pôr em julgo desigual com os descrentes. O contexto também fala sobre a questão de casamento entre pessoas cristãs ou não cristãs, pessoas cristãs com não cristãos, né? Então, esse contexto traz isso também. Mas se nós olhamos esse ponto específico em relação, e comparando com o Halloween, com os significados que ele traz, nós vemos muito claro que Paulo está orientando que nós não podemos nos associar com os descrentes, com os pagãos ou com aqueles que creem em outras coisas do que nós cremos em relação às nossas crenças mesmo,
né? E ele dá esse exemplo quando ele fala que harmonia há entre Cristo e Belial. Quer dizer, que harmonia há entre um cristão e alguém que está praticando o Halloween, ou está participando do Halloween, que tem por trás dele, né, uma questão politeísta, que são uma crença em vários deuses, tem uma questão voltada para magia, para feitiçaria, para consulta aos mortos. Quer dizer, que associação a gente tem em relação a alguém que crê em Deus, que crê na vida eterna, crê na redenção em Jesus, com alguém que crê numa comunicação com os mortos, alguém que crê que nós precisamos oferecer coisas para os espíritos maus para obter algum tipo de favor. Então, nós podemos ver que Paulo ele também está fazendo essa comparação, né? E se fosse falando sobre o Halloween, não seria algo errado, né? Se tivesse aqui a palavra do Halloween, né? O Halloween não era conhecido por esse nome naquela época, mas era uma prática ocultista, né, de ocultismo entre os povos celtas, no qual a igreja também foi avançando para esse lado da Europa, né, depois da época de Paulo. Ok? Então é importante ter isso em mente, né? O texto também fala assim que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Então ali também né, a idolatria aos mortos também é algo muito forte, ok? Nessa prática do Halloween. Então isso é uma coisa que precisamos colocar na balança, e o texto continua dizendo: nós somos santuário do Deus vivo, nós cremos num Deus vivo, nós cremos em Jesus que morreu e ressuscitou. Nós não oramos e falamos diariamente com alguém que já morreu, nós falamos com aquele que ressuscitou, Jesus. Nós oramos e pedimos e falamos com ele em todo o tempo, ok? Então, só deixando essa questão bem clara, né, em relação ao significado, né, em relação à Bíblia, essa comparação do Halloween, que é um conceito, na verdade, ele está trazendo um conceito, não está trazendo a palavra Halloween, mas está trazendo um conceito que se encaixa dentro disso, ok? Então, eu quero trazer também alguns significados, né, espirituais em relação ao Halloween. Então eu vou ler algumas coisas aqui para a gente poder comentar. Então, o Halloween, né, em tese, na verdade, em resumo, ele é um ritual para invocação de espíritos, como comunicação com os mortos, adivinhações e até evocação, né, e adoração ao próprio Satanás. Então veja que é algo que parece uma brincadeira, parece algo até infantilizado, mas na verdade é uma coisa muito séria, é uma coisa que para nós cristãos é uma coisa muito séria. Então, algumas coisas que estão ligadas ao Halloween. Então, a primeira, como eu já falei, exaltação aos mortos, e Provérbios 8:36 fala: todos que me odeiam amam a morte. Então veja só, tá um povo que ama e que cultua e que exalta a morte, né? Deus está colocando eles como as pessoas que odeiam a Deus, né? Que amam a morte, que idolatram a morte. Também outra prática é bruxaria e feitiçaria, que também é condenada pela palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, você pode ler esse texto depois também. Comunicação com os mortos, também está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 11 e 12, então essa prática é completamente condenada pela palavra de Deus. Ocultismo também, né, e outros aspectos do ocultismo, questão da magia, né, é algo que também é condenado pela palavra de Deus. Lá em Atos 19:19 a gente vê uma questão em relação à magia e como como isso é tratado, e como Deus ele não tem prazer nesse tipo de prática, ok? E nós vemos assim também, gente, uma coisa importante. Nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e servir ao inimigo, né? Bom, eu sirvo a Deus todos os dias do ano, mas dia 31 de outubro eu posso então servir ao inimigo, ou posso dar uma pausa para participar de uma festa
né? Você volta à mesma questão do carnaval. Eu sou crente o ano inteiro, mas na época do carnaval eu vou pular o carnaval e vou aproveitar. É a mesma, a questão é a mesma, né? Ele parte do mesmo princípio que a gente deve fazer. Uma coisa também importante que eu quero tratar aqui, já caminhando para o final, amigos, é uma consequência para o futuro. Então, o que é essa consequência? Hoje nós podemos falar assim, não, mas isso não tem nada demais, né? E daqui a pouco a gente está achando isso normal, daqui a pouco a gente está achando essa prática normal. É normal alguém bater na nossa porta e a gente dar doces, né? É normal a gente se vestir de bruxo, é normal a gente fazer as coisas que na verdade são erradas. Então, eu comparo um pouco isso com a questão das novelas, né? E eu fiz minha monografia na faculdade foi sobre isso, a influência da televisão na mudança de valores na família. E você vê claramente ao longo do tempo, né, em especial nas novelas e filmes, né, mas principalmente novelas, que são quais assuntos que são tratados nessas novelas, e ao longo do tempo como as pessoas vão assimilando esses valores que a princípio eram condenados, eles vão sendo assimilados, aceitos e se tornam uma prática na sociedade, né? Por exemplo, vou usar um exemplo aqui, tá? A questão do beijo entre as pessoas, né? Entre um casal, homem e mulher. Isso na televisão, na década de 50, isso era um absurdo. Era moralmente condenável esse tipo de prática, né? Hoje em dia, na televisão, o mínimo que nós vemos é o beijo, né? Então, nós vemos beijo agora até entre pessoas do mesmo sexo. Então, o que a televisão está passando para nós? Que está tentando passar que isso é uma coisa normal. E a sociedade vai assimilando isso como algo normal. Então, dá para entender, queridos? Eu estou tentando mostrar isso de uma maneira mais clara, porque as práticas feitas no Halloween, elas correm o risco de que você, assimilando isso de alguma forma, você torne isso como normal. E com certeza existe um perigo atrás disso para a vida espiritual, porque é uma guerra espiritual que acontece dentro desse contexto aí, ok? Então, gente, eu espero assim ter sido claro com vocês, né, em relação a isso. Eu estou à disposição de vocês se vocês tiverem alguma mais dúvidas em relação a isso, né? Mas é uma prática bem difícil olhar para essa prática aos olhos da Bíblia e continuar aceitando isso, né? Aceitando esse tipo de prática aí. Uma pergunta aqui também, é uma pergunta sincera e talvez seja algo que alguns de vocês possam fazer, né? E que eu acho que é importante abordar. Você pode dizer assim, pastor, eu sou professor, eu estou na escola, e lá na escola eles vão fazer o Halloween. E a diretoria, né, a direção da escola me põe como obrigado a participar desse tipo de prática. O que eu faço? Difícil, né? Basicamente, queridos, é uma situação difícil, porque você está do lado onde você é um empregado e do outro lado você tem os seus princípios. Os seus princípios, eles são religiosos, baseados na sua crença de que essa prática ela é errada e ela fere os teus princípios morais e religiosos, ok? Então isso pela Constituição tem que ser respeitado, ok? A Bíblia, a Constituição fala que nós temos liberdade de culto e que ninguém pode obrigar o outro a cultuar, né, ou a participar de uma prática religiosa que não seja a sua, ou que fira a sua prática religiosa. Então as escolas, eu sei disso, muitas escolas não respeitam isso, né? Mas meu questionamento em cima disso é que também muitos professores não se posicionam diante disso. A escola chega e fala, olha, dia 31 é Halloween, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, traz isso, e o cristão, né, o crente, o professor crente, ele fica
meio sem graça, meio sem jeito, de falar, olha, eu sou cristão, eu não participo dessas coisas, talvez até com medo de ficar taxado como um cara chato, um cara que não participa das coisas, né? Então é uma coisa complicada, mas assim, como cristão, o que eu oriento vocês, se alguém está nessa situação, né? Que você deve se manter firme, tá? Uma escola não pode te mandar embora baseado numa não participação de uma festividade sua, porque isso fere os teus princípios ou as tuas crenças religiosas, tá, e morais. Você não pode ser mandado embora por conta disso, e se for mandado embora você pode entrar na justiça, porque a comunhão, a Constituição te dá este amparo, ok? Então é importante você também saber dos seus direitos. Agora, para você fazer isso, você deve ser um profissional excelente, você deve fazer as coisas muito bem, deve ser um professor excelente, acima da média, né? Porque nós cristãos devemos ser assim. E quando você então se coloca, se opõe a essa questão, porque você tem os seus princípios, eu acredito que nenhuma direção de escola te obrigaria a fazer isso. E se caso te obrigar, você pode então, até em último recurso, procurar a justiça, porque você tem esse direito de participar ou não participar daquilo que você acredita ser correto ou não. Tá ok, gente? Então eu quero novamente parabenizar vocês. É um tema que daria pra gente falar muito mais ainda. Eu espero trazer para vocês um pouco de clareza nesse tema, e que vocês possam através disso, né, ter a sua convicção, a sua fé melhor baseada, melhor ancorada para tomar as decisões, ok? Então, se alguém te perguntar se pode participar ou não do Halloween, você dá a sua resposta, não com aquilo que você acha, não aquilo que você pensa, mas assim, o que a Bíblia te diz, o que a palavra de Deus te diz, o que é certo e o que é errado em fazer, ok? Então, gente, Deus abençoe, e eu estou esperando mais perguntas aí para poder responder para vocês, tá bom? Um forte abraço e Deus abençoe vocês.